Boa noite, ouvintes e seguidores da Sonido TV. Eu sou Fábio Borges e este é o Conexão Metropolitana, conectando você com as melhores entrevistas. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Bom, vamos começar aqui lendo um pequeno prefácio sobre o nosso tema de hoje. O Krav Maga é uma arte de ataque e defesa pessoal, criada em 1948 pelo mestre israelense, depois ele me corrige se eu estiver certo aqui, o meu convidado, Imi Listenfield. Perfeitamente. Vamos lá. Um pouco complicado. Exatamente. Considerado um sistema de combate corpo a corpo desenvolvido em Israel que envolve técnicas de luta, torções, defesa contra armas de fogo, bastões, facas e golpes como socos, chutes, cotoveladas e joelhaços. A técnica mostrou-se tão eficiente tanto na defesa como no ataque, que acabou sendo adotada pelo Mossad. Para quem não sabe, o Mossad é o serviço secreto israelense, com base no seu treinamento em artes marciais. Como visa órgãos vitais, o mesmo não é aplicado em competições fora do serviço secreto. Serviço secreto, ele é usado como uma eficiente prática e técnica de defesa pessoal, que não exige de seus participantes, praticantes no caso, uma condição física tão elevada quanto outras artes marciais. Para falar sobre o Krav Maga, sua eficiência, como ele pode ser aplicado, principalmente na defesa pessoal feminina contra a violência doméstica, trouxemos hoje um verdadeiro mestre nessa arte, um instrutor faixa preta e também presidente da Federação Gaúcha de Krav Maga, Hamilton de Oliveira. Seja bem-vindo ao Conexão, Hamilton. Que prazer te receber aqui, querido. Obrigado, tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite aos telespectadores da Conexão Metropolitana. Nós também, nossos ouvintes e seguidores. Agradeço a oportunidade, em nome da Federação Gaúcha de Krav Maga, de estar aqui explicando o que é o sistema de defesa israelense denominado Krav Maga. Que maravilha. Gente, eu gostaria de lembrar que, até para falar para vocês, hoje teve uma coisa muito bacana que aconteceu aqui na cidade de Cachoeirinha. O mestre Sansão, que já esteve aqui no Conexão em várias oportunidades, hoje, vocês sabem que recentemente ele voltou da China com o 3º lugar no Mundial, concorrendo aí entre 7 mil atletas e 70 países. Olha só que loucura. Quase sem patrocínio, ele ainda trouxe o 3º lugar aqui para nossa cidade, para o nosso estado, para o Brasil. E a Rede Record, gente, isso que eu acho bacana, assim, a Rede Record não é só futebol, não. Eles vieram aqui hoje, para fazer um ao vivo com ele, foi sensacional ali na SEG, na academia dele, transmitindo aí para o programa Rio Grande no Ar, muito bacana, com a Lisiane Pereira, uma matéria maravilhosa, divertida. Tá aí na nossa página da Sonido TV, no Facebook você acha aí Sonido TV, estamos também no YouTube, Sonido TV, procure lá, você vai achar essa matéria, ficou muito bacana, e o mestre Sansão merece. Aliás, hoje ele me comentou que saiu, disse que ia na padaria, no banco, que era uma celebridade, que bacana, a Record tem... Parabéns ao Sansão, eu já o conheço também já há alguns anos. Que maravilha, a Record tem uma audiência sensacional aqui na cidade, então ele foi muito bem avaliado, o pessoal adorou ver a matéria, convido a todos para assistirem. Mestre, vamos começar aqui, eu gostaria que tu se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, e seguidores. Bom, aí. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer que eu não sou mestre, eu sou um instrutor de Krav Maga. Aliás, tem muita coisa de Krav Maga que a gente vai aprender aqui hoje, Então, eu sou um instrutor de KMC, Krav Maga Concept, que é da nossa Federação Gaúcha de Krav Maga. E é um método que foi codificado
Tem uma pedagogia de ensinamento na qual você aprende de 4 a 6 meses nesse período a se defender de agressões urbanas, de agressões domésticas, e que basicamente o Krav Maga ele visa a sobrevivência, né? Sim. Das pessoas. Mas em tão pouco tempo, assim, porque praticar uma arte, por exemplo, como o jiu-jitsu, o próprio karatê que eu pratiquei também, Eu também pratiquei. Para ter realmente uma condição de aplicar aquilo, é necessário tu mudar de faixa, tu passar às vezes anos, às vezes, para treinar. O Krav Maga ele também tem as faixas, né? São 7 faixas até chegar na faixa preta. E também ele tem os seus exames, você se submete a eles, mas as técnicas são extremamente simples, objetivas. Eu também pratiquei karatê, também já pratiquei outras artes marciais, não desfazendo nenhuma delas, muito pelo contrário. O próprio Kung Fu, como no caso do mestre Sansão, que eu conheço, o Kung Fu é excelente, mas para que alguém consiga se defender usando o Kung Fu, denota no mínimo 1 ano e meio a 2. No Krav Maga, você consegue se defender além da condição física também. Exatamente, né? De 4 a 6 meses. Eu não estou, e eu deixo claro aqui, eu não estou dizendo que o Krav Maga é superior ao Kung Fu ou vice-versa. O que eu estou dizendo e afirmando, como praticante e instrutor de Krav Maga, é que, por as técnicas serem mais simples e mais objetivas, é mais fácil a aprendizagem. E uma das principais características do Krav Maga é que ele é universal. Independente de gênero, do seu biotipo, você pode praticar. O Krav Maga Concept, ele se presta exatamente para aquela pessoa que é sedentária, que não gosta muito de atividade física, mas que quer ter uma chance de sobreviver nas agressões, no assalto, numa agressão doméstica. E é óbvio que, por mais treinada que uma pessoa esteja numa arte marcial, ela tem que, se puder evitar o conflito, ela tem que evitar esse conflito. Não é pelo fato de eu ser faixa preta que eu vou sair brigando na rua, ou aceitar qualquer tipo de provocação na rua. Bom, eu como eu te pedi ali, eu gostaria que tu te apresentasse. Como é que o que tu faz por profissão, além de... Eu sou advogado, trabalho com alguma coisa com relação à Lei Maria da Penha também, e outros isso ramos é uma do coisa direito. que nós vamos abordar, até porque, como você me falaste aqui, essa técnica pode ser muito eficiente para a defesa da mulher. Mas daqui a pouco nós vamos abordar um pouquinho. Qualquer técnica de arte marcial, mas especificamente, principalmente o Krav Maga. Certo. Pela praticidade e simplicidade dele. Como é que tu começaste, tu és advogado, como tu embarcaste nessa de virar mestre, professor? Não, mestre não, instrutor. Instrutor de Krav Maga, conta para nós. Como é que o Krav Maga entrou há cerca de aproximadamente uns 10 anos, eu fui convidado por um amigo, que é o nosso mestre da Federação Gaúcha de Krav Maga, o Tenente Coronel Daltro Fernando Fael Filho, que agora está em Portugal, que é o nosso mestre. Sim. E começamos a praticar. E aí nós fomos galgando as faixas. Ele já era graduado e, em função disso, eu migrei de outras artes marciais que eu fazia para o Krav Maga. Gostei do sistema pela facilidade de aprendizagem. Então, qualquer pessoa pode praticar, por exemplo, pessoa idosa, uma pessoa mais sedentária. Sim. Tem idade para começar um Krav Maga ou não? A partir dos 16 anos, de preferência. Existem alguns ramos de Krav Maga que fazem o Krav Maga Kids, nós não fazemos. E por que nós não fazemos? Porque o Krav Maga ele visa os alvos primários. E os alvos primários, eles são olhos, garganta, região do pescoço, genitais e articulações em geral. Então, para lesionar mesmo, né? Exatamente. Em direito existem 3 tipos de lesões: leves, graves e gravíssimas. Do Krav Maga nunca são leves, ou são graves ou são gravíssimas. Então você imagina a seguinte situação: ensinar para uma criança de 5 anos, ele vai enfiar o dedo no olho do coleguinha. Não vai dar certo. Ou na garganta, ou causar um dano permanente dele. Exatamente. Então por isso que a gente nós não temos o Krav Maga Kids. Sim. Não primamos por isso. Sim, com certeza. Que eu ia te perguntar aqui? Para que eu quero lembrar uma coisa para você que está nos assistindo. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou sortear um voucher de R$20 aí do Rei do Churrasquinho,
quem está participando, peço que você compartilhe essa live, porque daqui a pouco nós vamos abordar também a questão da Maria da Penha, que é uma coisa muito delicada, né, que tem acontecido. Os índices de agressão à mulher, por incrível que pareça, aqui no Rio Grande do Sul, hoje, recentemente eu estava conversando com o nosso comandante do 26º Batalhão, Tenente Coronel Ives, e por incrível que pareça, os índices da violência eles estão baixando. O número de assaltos, o número de arrombamentos a veículos, quer dizer, os índices estão baixando, mas as agressões às mulheres, aliás, o vice-prefeito nos falou sobre isso também, o delegado João Paulo, as agressões da mulher parecem que não param de crescer. O que tu tem a nos dizer sobre isso? Olha, é uma situação que já é recorrente, não é? Sim. E a Lei Maria da Penha, ela foi criada, né, em função para proteger a mulher. Para proteger a mulher, enfim. Tu acha que essa lei ela é eficiente? Em algum sentido, depende do que você considera eficiente. Digamos que ela realmente protege a mulher. Ela pode proteger em alguns aspectos, em outros não. E quais pontos que tu acha falhos assim da Lei Maria da Penha? Eu não diria que são os pontos falhos. A lei, na teoria, ela é muito boa. Ah, sim, já. Mas na prática, o que falta? Apesar de conheço o pessoal da Delegacia da Mulher, conheço alguns... Que fazem um trabalho, excelente, a própria também Brigada tem Militar, a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha. Mas o problema, muitas vezes, é a falta de estrutura e, muitas vezes, inclusive, a vítima, ela não quer prestar... não quer prestar queixa. Não quer prestar queixa. Por vários motivos, sim. Questões psicológicas, questões pessoais. Sim. Isso aí, na realidade, a Maria da Penha envolveria também uma terapia do casal, da mulher, enfim, né? Porque uma agressão ela não começa de repente. E sem consentimento também, tu acha que como evitar, na condição de advogado até, porque muitas mulheres, às vezes, quando ela sofre, às vezes, um pequeno apertão no braço, isso aí já não deve ser um sinal de alerta, um sinal amarelo para que a mulher passe a tomar providências? Com certeza sim, porque o abusador, ele não começa, é um sistema, é uma situação progressiva. No primeiro momento ele é muito sedutor, ele vai encantando, como uma cobra encantando, né, seu passarinho, digamos assim, fazendo uma metáfora. E o que acontece? Essas agressões vão se agravando. É um tom de voz mais elevado, um olhar mais severo, até que chega, de repente, na agressão física. Qual é o tipo de agressão mais comum? Tapas, pescoções, facadas. Aí a facada já vai para um outro patamar mais... Não, eu sempre digo o seguinte, a medida protetiva, ela é importante? Com certeza é. Quando a mulher pede socorro, né, o agressor ele é afastado do local, né? Ele, inclusive, além de ele ser afastado, ele não pode se aproximar de uma certa distância, ele também não pode se comunicar mais com a vítima e vice-versa. Sim. Mas há casos, inclusive, em que existe as vítimas e existem as supostas vítimas. Sim. Porque, infelizmente, há o caso de mulheres que simulam a agressão. É verdade, nós podemos... isso é um outro tema que a gente pode abordar também, que existe teve um caso recente de uma mulher que o namorado estava tentando terminar com ela, né? Sim. E ela se recusava a aceitar. Então, temendo, porque já sabe, né, que nem teve, eu acho que 2, 3 meses atrás, uma mulher que se atirou contra uma parede de vidro. Se não fosse a câmera lá, o rapaz estava preso, né? Ela ia alegar que ele havia agredido ela. Sim, ela obviamente simulou uma agressão. Simulou, e se autolesionou. Mas essa mulher, ela teve um caso tão grave que o rapaz saiu correndo e ela começou a gritar, pega ladrão. E disse que parou um carro com 5, 6 homens, cercaram o rapaz e espancaram ele. E disse que ela se aproximou, dizem, né? Eu não posso afirmar assim, que eu ouvi, mas que ela se aproximou e ainda debochou dele, disse que deu um tapa na cara dele. Hein? Quer dizer, a mulher ainda tem essa condição vantajosa da palavra dela ter mais valor do que o homem. Isso judicialmente ainda está... Eu até não diria que é uma questão vantajosa, que como a mulher realmente é a parte mais fragilizada,
embora existam as supostas vítimas, como nós estamos falando, Sim. que se valem da lei para fraudar isso, mas o que acontece? Justamente para que a mulher seja protegida na situação de uma agressão doméstica, no caso da Maria da Penha, que existem também as agressões urbanas, né? Mas no caso da agressão doméstica, as medidas protetivas são cautelares. Sim. O que acontece? A partir do momento em que há, com o BO, ou mesmo que não seja o BO, que a mulher não vá na delegacia, que ela vá direto no Ministério Público ou no Judiciário, o próprio juiz ou o Ministério Público ele pode fazer com que não há necessidade do BO, ela seja automaticamente, o agressor é automaticamente afastado, né? Porque ela está alegando que foi agredida. Sim. E, justamente para a proteção da mulher, num primeiro momento, não se questiona se ela tem razão ou não. Por isso que é uma medida liminar. Exatamente. E medida liminar em direito é que não tem contestação. Depois é que vai se buscar as provas. Sim. O Duda Hawaii, que é um fotógrafo muito conhecido, aliás, mundialmente conhecido, ele é um fotógrafo profissional de surf, ele mandou aqui, com relação a... Nós estamos falando sobre eficiência. Vamos tirar uma dúvida aqui, vou botar o áudio dele aqui para vocês ouvirem aqui. Vamos botar aqui, ó. Que eu já vi, tá? Primeiro, não tem nenhum lutador no UFC que faz Krav Maga. E não é porque Ele faz... tá falando que não tem nenhum lutador no UFC que faz Krav Maga. Porque eles têm outros movimentos ali, né? O Krav Maga não é só enfiar o dedo no olho, né? Tem outros movimentos que eles fazem ali, que eles poderiam tentar usar no UFC. Não vão usar por quê? Bom, ele tá, no caso que ele está questionando aqui... Eu não ouvi direito. Tá, ele está questionando aqui a eficiência do Krav Maga, que ele diz que o jiu-jitsu pode ser mais eficiente. Mas aí nós estamos falando de um ambiente propício, né? Um tatame, né? Uma luta. Num ambiente, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse um salão de beleza, como já vimos cenas parecidas, e entra o cidadão armado ali com uma faca e com uma arma. Quais são as chances da mulher de sair viva de uma situação dessa? Vai depender de como ela vai reagir. Porque ele disse que veja, vamos deixar uma coisa bem clara. O Krav Maga não tem competição, e ele disse que não existe nenhum lutador de Krav Maga que use Krav Maga. Até porque não poderia, porque o Krav Maga ele não tem regra. O UFC tem regras. Porque a regra do Krav Maga é justamente não ter regras. Sim. O Krav Maga, para início de conversa, ele não é uma arte marcial, ele é um sistema de defesa pessoal que visa a sobrevivência. E repito, a regra é não ter regra. Ou seja, para eu me defender, ou qualquer cravista, ou qualquer pessoa que treine Krav Maga, se eu tiver que morder, cuspir, pegar uma pedra, atirar na pessoa e me evadir, eu vou fazer isso. Isto é sobrevivência. E uma coisa é o seguinte, que a maioria das pessoas que praticam as outras artes marciais se iludem nisso. E repito, não que o Krav Maga seja perfeito. Não existe arte marcial perfeita. Existe o atleta, o competidor ou o lutador na hora da sobrevivência. Todos nós, quando nós saímos de casa, de manhã cedo para trabalhar, nós saímos com aquela ideia de que a gente quer voltar para casa. Certo? Sim. Então nós temos que ter o nosso instinto, se acontecer uma situação de risco, e a gente decidir. Eu vou lutar para voltar para minha casa, para minha família, ou eu vou sucumbir? Ou vai bancar o herói também, né? Não, muitas vezes, inclusive, o Krav Maga recomenda não lutar. Nós temos, por exemplo, qualquer arte marcial tem, inclusive o Krav Maga também, técnicas de desarmamento. Mas por mais eficiente que seja uma técnica de desarmamento, no caso de uma arma de fogo, de uma pistola, de um revólver, existem duas regras básicas. Por mais rápido que eu seja, eu tenho que ter o momento adequado e eu tenho que sair da linha de tiro. Mas não basta apenas isso. Porque mesmo que eu saiba, de repente, eu crie uma situação que eu consiga reagir, eu vou sair da linha de tiro, mas junto está a minha esposa ou uma filha minha,
que estão na linha de tiro, eu não vou reagir. Porque se eu reagir, elas correm o risco de serem mortas. Qual é a diferença de uma pessoa preparada com o Krav Maga para... Olha, eu tenho uma ligação, pode atender, não tem problema. Vamos ver se de repente alguém fazendo uma pergunta. Não, é aqueles números de São Paulo incomodativos. Qual é a diferença de uma pessoa que faz, por exemplo, que não tem nenhuma técnica, nada, tá? E, por exemplo, alguém que sabe alguma coisa do Krav Maga, por um ataque de faca? Isso aí vai fazer a diferença para desarmar de repente, ou para dar uma chance maior para a vítima? Em princípio, sim, mas desarmar alguém com uma faca é muito mais perigoso do que desarmar alguém com uma pistola ou com um revólver, porque a faca corta. Sim. Existem golpes perfurantes, incapacitantes, cortantes e golpes definitivos que matam a pessoa. Sim. Além do fato de que, quando uma pessoa ela é ferida por uma faca, quando ela vê o seu sangue, psicologicamente ela já está abalada. Tem gente que desmaia, inclusive. Exatamente. Né? Então é muito mais perigoso. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos o seguinte: quer ver um profissional com uma faca que ele não treina nenhuma arte marcial, mas se ele pegar uma faca e vir na sua direção, o aconselhado é correr, e ele não treina nada de nenhuma arte marcial, qualquer açougueiro. E açougueiro é habilidoso com faca, né? Aí que tá. Você simplesmente não vai passar. Você é simplesmente uma picanha, uma costela que ele vai cortar. Verdade. Eu tenho... E ele é muito hábil no corte. Sim. Então, essa história. Existem muitas. É um cirurgião, praticamente. Na né? prática, ele é um cirurgião. Imagina um bicho que... Então, tem situações, por exemplo, por mais que se treine, uma coisa são as situações cinematográficas, onde você treina e a tomada é feita 800 vezes até que saia bem no ângulo da câmera. Sim. A outra coisa é uma situação real. É de que não se numa briga situação de fato real com açougueiro. Não é só com açougueiro, de preferência com ninguém. Com ninguém. De preferência, se você puder, ou você se distancia, ou você pega uma cadeira, ou você pega um casaco, ou de repente até corre. Porque não é nenhuma vergonha você correr, para você continuar vivo. Sim. Existem 4 situações distintas, que é isso que as pessoas praticantes de artes marciais não se dão conta. Luta de competição que tem regra, né? Luta na academia que tem regra, briga de bar e briga de rua que não tem regra. Quer dizer, qual a diferença básica disso aí? A diferença básica é que na rua você pode morrer, por mais treinado que você seja, não importa a arte marcial, e até o Krav Maga, qualquer arte marcial, na rua você pode morrer nas mãos de um menino, de um velho. Até de uma pessoa despreparada. Até de uma pessoa despreparada. Eu gostaria, tu me deu um exemplo, assim, sem deixar a questão filosófica ou bíblica de lado, do Davi, né? Eu achei interessante. Não, eu costumo brincar, além do... Eu diria até que o Davi foi o primeiro cravista da história, já que ele também era judeu. Olha né? só. Porque como é que Davi derrotou Golias? Claro, foi inspirado por Deus, claro. ok? Mas que depois foi copiado pelas outras pessoas. Mas Golias era um guerreiro extremamente forte, bem furioso, armado, treinado e bem armado. Quem era o Davi? Um pastor de ovelhas com experiência de luta zero. Exatamente. O que ele fez? Com uma funda, ele deu uma fundada no meio da testa do gigante e matou. E acabou com o gigante. Se fosse uma luta real, sem a pedra, sem a bênção de Deus, ele não duraria 1 segundo. Com certeza. Entendeu? Então, e isso acontece, isso claro. que a gente tem que ter esse cuidado. Na rua, se alguém menor que você, de repente você é um lutador de qualquer arte, de um jiu-jiteiro, um karateca, ou até não importa, né? E de repente alguém puxa a briga com você, alguém mais baixinho, cuidado, porque de repente ele pode ter uma vantagem, pode ter uma faca, pode ter aquela maldade que você não tem. Né? Existe eu lembro muito disso, Fábio. Na época da pandemia, tem um vídeo de um morador de rua que ele estava panfleteando. E ele panfleteia a casa de um rapaz, e esse rapaz fica indignado, furioso com esse velho, e começa a bater. O vídeo tem mais ou menos uns 10 minutos. Covarde, né? Covardemente, se prevalece, enfim. E é uma pessoa velha, idosa, de cor, né?
E ele, olha, o vídeo tem uns 10 minutos e ele apanha que nem um cachorro. Nossa. De repente ele se encolhe. Esse velho, ele tinha um canivetezinho. E ele acaba matando o cara. Tu vê. O então cara ele morreu. Ele era um cachorro. Certo? Então ele morreu porque subestimou uma pessoa idosa que não deveria ter, além de não deveria ter faltado com respeito por ser uma pessoa idosa, morador de rua, etc. Ele subestimou, inclusive, a história, porque vocês imaginem o seguinte: um cara que vive na rua, acostumado a passar por tudo que é tipo de situação. Qual é a história de vida que essa pessoa tem? Esse cara é um guerreiro urbano, tanto que ele tinha uma faquinha. E usou dessa faquinha para se defender e acabou matando. Depois aparece uma foto dele na delegacia com uma cara triste, algemado. Eu não sei depois o que aconteceu, mas provavelmente se aquele vídeo passou no júri, ele deve ter sido absolvido. Sim, né? Do jeito que ele... Então é isso que eu sempre digo. Na rua, você pode morrer nas mãos de uma velhinha gordinha, de um senhor gordinho, de uma criança. Teve um caso, inclusive, se eu não me engano, foi agora, no fim do ano, ali no gasômetro, parece que um lutador de jiu-jitsu que foi esfaqueado por uma pessoa, enfim, depois de um conflito que aconteceu. E, provavelmente essa pessoa que o esfaqueou jamais o venceria no tatame, mas matou ele na rua. Que loucura. Olha só, nós temos aqui o André Gomes. Boa noite, André, participando conosco. Fez uma pergunta que vamos ver. Nas instituições de segurança pública, a Brigada Militar, por exemplo, é obrigatório o treinamento em artes marciais? Uma boa pergunta. Olha, que eu saiba, eu tenho vários amigos, tanto da Civil quanto da Brigada, com exceção, acho que do pessoal do BOI, que treina constantemente, que eu saiba, em geral, acho que tem aqueles cursos de formação, mas me parece que não são treinados. Não sei, porque ele faz um complemento. Mas o pessoal eu sei que o pessoal do BOI, que são mais ou menos... As forças de operações especiais, esses são muito bem treinados. Porque ele deixa um complemento aqui, ó, tá? O que deve ser... Porque, como é que ele fala aqui, ó? Porque tem falta de preparo desses policiais militares, né? O que se deve, né? A falta de policiais, exatamente, falta de preparo muitas vezes, que aplicam muitas vezes uma extrema violência desnecessária, já que o policial, por exemplo, ele está... Eu respeito muito o trabalho da polícia, vou deixar isso bem claro. Eu também né? Respeito demais. Tem vários amigos. Aliás, a nossa brigada, a nossa polícia militar é a melhor do Brasil, para quem não sabe, estatisticamente, inclusive. Eu concordo, eu tenho vários amigos da brigada. Exatamente. Mas eu conversando com um outro profissional, ele falou que a antiga escola da Polícia Civil, por exemplo, já ensinava uma dominação mais rústica, a própria Brigada Militar, né, que era desnecessária muitas vezes, né, porque o policial já estava na vantagem, ele estava com a arma, ele estava com o colete, ele estava protegido, e muitas vezes na abordagem se fazia uma abordagem mais ostensiva, né, e desnecessária. O Krav Maga, por exemplo, ele seria de repente uma técnica interessante de ser adotada pela polícia? Aí depende da técnica. Ou de repente jiu-jitsu? Não, o jiu-jitsu basicamente ele tem as técnicas de defesa, mas basicamente o jiu-jitsu ele prega a defesa de solo, né? Mas tem também, tanto o judô como o jiu-jitsu, eles têm técnicas de defesa pessoal. É que, salvo o melhor juízo, tanto os judocas quanto os jiu-jiteiros, eles se preocupam mais com as competições. Então essa parte de apressamento, de defesa pessoal, com raríssimas exceções, eu conheço uns 2 ou 3 instrutores e mestres que sabem, a maioria não sabe isso. Olha só, tem um comentário muito interessante aqui também do professor Mauro Lúcio Gomes, lá de Minas Gerais. É o seguinte, tem um vídeo que roda na internet, tá? Onde na varanda de um bar, tá? De uma lanchonete, um cidadão está sentado, tá? Tranquilamente. Né, quando chega um outro para tirar satisfação, provavelmente algum desafeto. Em segundos, o mais fraco deu 5 canivetadas no pescoço do outro. Olha só, aquele que tu mesmo colocaste, que tu acha que ele não é nada, que ele não é uma ameaça para ti, e a rua... Foi o provocado que reagiu? Eu acredito que sim, O mais fraco é exatamente quem veio tirar satisfações, provavelmente aquele fortão da academia, né? E aconteceu essa situação. Não, primeiro, eu deixo claro
para ti, Fábio, e para os telespectadores, né, que ninguém aqui está pregando violência, muito pelo contrário. O Krav Maga, ele prima pela antecipação, né, pela prevenção, e isso significa, inclusive, até se for o caso, até se evadir. Correr, se for o caso. Sim. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou mais forte ou menos forte que alguém. Se eu puder evitar o conflito, mas tu amarelou, tu passou por covarde. Mas é aquela história, eu não levo desaforo para casa. Tá bom, tu não leva desaforo para casa. Então vamos começar a ordem. Se tu não levar o desaforo, para onde é que tu vai? Primeiro para a delegacia, depois para o fórum, ou pro talvez para o hospital, e depois para o presídio e, em definitivo, para o cemitério. Exatamente. Às vezes por uma bobagem. E principalmente, hoje o que acontece muito é brigas de trânsito. Sim. E por falar em trânsito, eu acabei passando que eu ia falar sobre isso. Tem casos aqui, conversando, eu trabalhei muitos anos como repórter policial de campo, e uma vez, hoje parece que a guarda municipal, que hoje existe uma ligação mais próxima e muito mais eficiente, a aproximação das polícias, né? Civil, militar, inclusive das guardas municipais. As guardas municipais hoje também mas na época que eu era repórter policial, chegava a acontecer, por exemplo, nós ter aqui na cidade de Cachoeirinha, né, tem mais ou menos 130 mil habitantes, nós ter 4 viaturas na noite, trabalhando, né, no plantão. E às vezes as 4 tá ocupada com Maria da Penha. Imagina. Isso aí é um problema terrível. Tu acha que, por exemplo, que o marido sabendo, ou a mulher praticando uma arte de defesa, isso aí pode inibir um pouco isso? Eu não só acho, como tenho certeza, porque a mulher que ela aprende a se defender, seja o Krav Maga ou qualquer arte marcial, se dá o respeito. Deixa bem claro. Não é só uma questão de se dar o respeito, ela se empodera. É verdade. Certo? Ela tem mais confiança. Mas eu sempre digo, sabe qual é a melhor arma que nós temos hoje? Essa aqui. O celular. Para pedir socorro. Não só para isso. Você está num conflito, seja urbano ou seja doméstico, começou a haver uma discussão, pega o celular e filma. É verdade. Ou, na pior das hipóteses, liga no gravador e deixa virado para baixo. Se depois vai ser prova mal havida, isso aí depois tu vai discutir. Mas tu tem como provar que a agressão, a tua reação à defesa não foi devido a uma agressão injusta. Está ali verbalizado. Exatamente. Que como diz o ditado, até provar que focinho de porco na tomada. Né? Exatamente, justamente. Tem um meme muito que tem a ver com isso na internet, que é uma mulher, pelo jeito pratica outra filha, mas enorme, né? E um cara bem magrinho do lado dela disse assim, esse nunca me assou de eu vi essa foto. E é mais ou menos por aí, né? Quer dizer, se ele sabe que ela pratica uma arte, que ela sabe se defender, isso aí pode diminuir um pouquinho aquela... Não só com certeza, porque eu já vi vários casos, inclusive, como eu te disse antes. Não sei se eu cheguei a comentar contigo isso, mas, por exemplo, numa situação típica da agressão doméstica, o agressor, né, seja marido, companheiro, namorado, não importa, ele embreta a vítima num canto. Ela tem duas saídas. Ou ela consegue correr, ou ela consegue se defender. Sim. Se ela não conseguir nenhuma das duas, ou ela pode ser morta, ou muito, muito machucada, seriamente ferida. Então, e aí isso aí vai lhe causar transtornos psíquicos, psicológicos, traumas. Uma situação como aquela que eu falei, dei o exemplo aqui do salão, né, que a pessoa está encurralada no canto, não tem o que fazer. Então, ter um conhecimento de técnica pode salvar a vida dela. Né? Pode. Isso aí também vai muito do instinto. Aí nós temos aquele cérebro, aquele célebre exemplo, né? Mas tem pessoa que trava, Hamilton. Não, tem. Tem pessoa que congela no momento de crise, congela, inclusive homens. Eu posso congelar, você pode congelar. Exatamente. Isso é o tipo de situação que a gente só vai saber na hora que acontecer. Aí tu vai saber se tu vai congelar ou se tu vai conseguir reagir. Mas tem aquele exemplo clássico que eu ia comentar. A história do ratinho. Tu encurrala um ratinho num canto. Ele vê que ele não tem saída. Ele vira um leão. Ele vem para cima de ti. Porque ele não tem outra opção. É aí que entra aquilo que eu falei antes. O teu instinto de sobrevivência. Tu tem que decidir se tu vai te deixar bater ou se tu vais reagir.
Porque quando tem alguém na tua frente com uma faca, essa pessoa ela não está brincando, ela vai te matar. Uhum. Sim, sim. É verdade. Então tu tem que reagir. Se tu vai te machucar ou não, tu vai ser machucado igual. Com certeza. Lúcia Freitas dando boa noite aqui para nós. Me diz uma coisa, já que entrou uma mulher aqui na conversa aqui, que eu acho interessante, mesmo que você não sofra violência doméstica, é recomendado a prática do Krav Maga? Sim. Porque eu acho que não é só violência doméstica, pode ser agressão urbana. A agressão, exatamente. Eu já vi casos relatados em BOs de ocorrências. Não, pessoal jovem que anda na noite, mulheres. Não, mulheres, por exemplo. Tem vários amigos policiais que a gente comenta os casos que eles presenciaram. Por exemplo, uma mulher ser assaltada e ser estuprada. Pode acontecer. Na noite. Pode acontecer. É muito, aquela coisa muito comum isso acontecer. Eu já vi mulher que o cara nem armado tá, mas só pelo medo ele consegue arrastar ela pro mato. Exatamente. Os câmeras já mostraram isso. Agora, o que eu achei interessante, eu queria que você, nosso espectador, prestasse atenção, que eu achei bacana, é que uma pessoa, como tu falou, ela começou a fazer karatê hoje. Daqui a 3 meses ela é abordada e não tem técnica suficiente. Não, veja bem, eu não disse que ela não tem técnica suficiente. Ela pode, de repente, aí vai pode dar um bom soco no cara, né? Não, até vai depender do seu instinto de sobrevivência. Exato. O Krav Maga, como eu disse, ele é eminentemente prático. Ele é prático. Subjetivo. Nós temos... Por exemplo, se eu não estou em boa forma física, eu sou meio sedentário, pode ser, de repente, mais prático para mim fazer o Krav Maga. Não, o ideal é que todos nós tenhamos uma boa forma física, claro. Mas eu não estou inventando a roda, nem eu, nem o Krav Maga. Sim. Mas simplesmente o seguinte, mesmo que você seja sedentário, existem técnicas que você pode acessar o olho, a garganta, e que você vai surpreender o seu adversário. Que ele nem espera ser atacado porque, ou contra-atacado. Porque, né? Exatamente, porque na rua, numa situação de agressão, você não tem que demonstrar altivez, você tem que se fragilizar. Exatamente. Você, como vítima de uma agressão, seja doméstica, mas principalmente urbana, você tem que ser a ovelha. Ou pelo menos o hostil, o agressor, pensar que você é a ovelha e ele é o lobo, mas é o contrário, o lobo é você. Mas ele vai pensar que você é a ovelha... É o lobo se fazendo... Ele vai pensar que você é a ovelha até a hora que você arrancar o pescoço dele. E vai arrancar. Porque não tem que ter pena numa situação dessa. Sim, é a questão de sobrevivência. Exatamente. É você ou ele. Hamilton, eu gostaria que tu falasse para nós, a gente falou tanto dessa técnica aqui para vocês viram que realmente pode ser bem interessante na defesa pessoal. Como está o Krav Maga aqui hoje no Rio Grande do Sul? Onde é que é a tua academia? É a academia que vocês chamam também? Nós estamos em vários locais, até eu gostaria de deixar o endereço aqui. Não, primeiramente, por favor, deixa o contato até, inclusive, né? Primeiramente na Avenida Padre Tomé. Né? É no centro de Porto Alegre? É no centro de Porto Alegre, ali no gasômetro, na área militar. Na área militar. Em frente ao Tribunal de Contas, no Grêmio 7 de Setembro. Nós damos aulas segundas e quartas, das 19 às 20h30, e tem outros instrutores, o instrutor Júlio e o instrutor Pilote, que dão nós damos segundas e quartas, e eles dão terças e quintas, das 20 às 22. Também Krav Maga. Tá. E tem muitas mulheres lá? Algumas, mas pode ter mais. E nós também fazemos seminários. Por exemplo, nós temos cursos de bastão, temos cursos de spray. E o que eu acho interessante é que o nosso público, tem muita gente de Cachoeirinha e da região do Vale do Gravataí que ficou interessada, eu ouvi um burburinho que o Krav Maga está vindo para a nossa região, é verdade? Nós estamos em tratativas com a Academia do Sansão, que é de Kung Fu, mas o Sansão, inclusive, ele tem várias modalidades, inclusive ele nos convidou para fazermos uma turma ali de Krav Maga, então a gente está vendo questão de horários e disponibilidade dessas coisas. Acho até que é bem possível isso. Olha aqui... Nós também, eu também quero dizer, tem, eu acho, se não me engano, 986, se não me engano. Nós também damos aulas aos sábados, das 13 às 14h30, na Cristóvão Colombo 986. Olha que interessante. Quase esquina Ramiro Barcelos. Olha, mas vai ser muito... E esse é uma turma feminina, inclusive. Uma turma só de mulher. Eu até ajudo, e quem dá é a minha esposa. Olha que bacana. Que também é instrutora de Krav Maga.
Com certeza. Olha que bacana, Tchê. A Lúcia Freire está comentando uma coisa bem interessante aqui, ó. Já aconteceu comigo, tá? De ir, como é que é? Mais de uma vez, tá? Eu não travo. Ela diz que ela não trava em momentos ruins, né? Que bom. Parti pra cima e botei pra correr. Essa provavelmente. Sou rápida na hora da minha reação, é automática. A Lúcia aqui, Freitas, tem um instinto de sobrevivência. Tem instinto de sobrevivência. Tem pessoas que já nascem com esse instinto. Uhum. Parabéns para ela. Mais um comentário se aqui. Se ela treinar Krav Maga ou qualquer outra arte marcial, seria bem melhor até. Olha aqui, ó, Júlio César do Santo. Senhora Milton, sou cravista, é isso? Né? Também, e gostaria que fosse comentado sobre o diferencial do Krav Maga, o que difere das outras modalidades de luta. O Júlio César está perguntando qual é a maior diferença aqui do Krav Maga das outras modalidades de luta. A maior diferença é que, para começar, nós não temos competições. Até porque, que nem tu falou, né? O negócio vai para machucar mesmo, né? Sim. Nós visamos, como eu disse, né, os alvos primários. E nós temos conceitos, né, de sobrevivência, Não é só a instrução. Como é uma arte muito agressiva até, apesar de ser de defesa, vocês não apenas ensinam, mas vocês têm uma parte instrutiva muito grande dentro da... Não, nós temos inclusive, não só... porque a luta do Krav Maga em si, a técnica da luta, é a última coisa a ser feita. Como eu disse antes. Primeira é a parte... Ela é dividida em escalas, então? Não é que ela seja dividida em escalas, ela tem... por faixas, tranquilo. Sim, faixas. Mas ela, além de ter a técnica da luta, existe toda uma regra de conduta. Por exemplo, por mais treinado que alguém seja em qualquer arte marcial, repito, inclusive no Krav Maga, se eu sei, por exemplo, que aqui embaixo tem um bar que sempre dá confusão, por que eu vou ali? Sim. Porque eu sou um artista marcial? Sim. Porque eu sou Não procura encrenca, né? Exatamente. Né? Então, a mesma coisa, eu vou chegar no meu carro, eu vou olhar em volta. Se eu achar que tem pessoas suspeitas se aproximando, eu não vou chegar no meu carro. Sim. Mas eu sou faixa preta de karatê ou de qualquer outra. Muito campeão já morreu aí na mão de bandido na rua. Exatamente. Inclusive o pessoal do jiu-jitsu, eu já vi um campeão mundial de jiu-jitsu abordado por 2 elementos, ele imobilizou um, e eu nunca vou esquecer dessa cena, porque foi traumatizante, né? O bandido, ele deu um mata-leão, e o bandido gritando, mata ele, o cara veio e deu um tiro na cabeça, por trás dele, uma cena chocante. São situações pontuais que o ideal, dependendo da situação, é não reagir. Pessoal, olha só, vamos fazer uma pergunta bem fácil, pessoal está participando aqui para ganhar um voucher, R$20. Vou dar agora, hein? Vou dar agora. R$20 para você comer o melhor churrasquinho da cidade. Vamos dizer que essa aqui vai ser bem fácil. Primeira resposta que aparecer aqui, se você não for de Cachoeirinha, manda para um amigo daqui, né, ou de Gravataí. Primeira resposta certa vai levar um voucher de R$20. O que tu acha dessa aí? Qual é o país de origem do Krav Maga? Olha que barbada, hein? Tá? Qual é o país de origem do Krav Maga? O primeiro a responder aqui, ó, a primeira que aparecer aqui a resposta, vai levar um voucher de R$20. Vamos aqui a mais comentários e perguntas aqui, ó. Júlio César, aqui, vamos ver, Gerson Heller, meu amigo Gerson lá de Canoas, olha só. Contra uma arma de fogo é loteria. Se não pegar de jeito, o alvo fica fácil. Comenta sobre isso. Contra uma arma de fogo é loteria? Ele está dizendo que é uma loteria, contra uma arma de fogo. Não, eu não desfaço isso. Por isso que eu disse... Só que a chance aumenta se tu tiver um pouco de técnica, né? Não. Aí no último caso, né? Por isso que eu disse anteriormente, não sei se ele se lembra, não sei se ele estava assistindo a entrevista, que por mais treinado que eu seja e por mais rápido que eu seja em desarmar alguém, eu tenho que ter o momento adequado e sair da linha de tiro. Primeira coisa. Já teve casos de pessoas mais lentas conseguirem sobreviver e pessoas mais rápidas não sobreviverem porque reagiram no momento errado. E por falar em mais rápido, o André Gomes acaba de faturar um voucher de R$20
do Rei do Churrasquinho. Parabéns, André. Se você for da cidade de Cachoeirinha, você já sabe o endereço. De qualquer maneira, anota aí o WhatsApp para você receber esse voucher online. É necessário você comprovar que é você, né? Que alguém pega de cidade, bota lá no WhatsApp, que é o André Gomes, né? Se for um anônimo, vai levar. Tá? Anota aí, André. 984-84-3860. Manda um alô lá, tá? Diz assim, ó, sou o ganhador do voucher, manda teu nome, não... Pode ser a parte de trás da identidade, tanto faz, ou que apareça o nome, para você comprovar quem é você, e você acabou de ganhar. Olha só, o Gerson Heller disse que não estava assistindo desde o começo, tá, Gerson? Mas essa é uma arte israelense desenvolvida por um... Como é o nome? Emil Lichtenfeld. Que inclusive foi adotada pelo serviço secreto Mossad, serviço secreto que é um dos mais eficientes do mundo. Não, inicialmente ela foi, depois ela passou para a parte urbana. Passou para a parte urbana, para defesa. Mas o Mossad ele deve usar uma técnica mais avançada e mais agressiva. Com certeza. E mais agressiva. Que na verdade, poxa, imagina, eles enfrentaram KGB durante a Guerra Fria, quer dizer, não é fácil. E é considerado um dos melhores serviços secretos do mundo, né? Serviço de... Sim. Então não é pouca coisa, não. Para que ter mais comentário aqui, ó. Lúcia Freitas. Isso aí, como é que é? É da personalidade, é aquela que se defende, né? Tá? De uma Ariana. Com certeza. Ela parte para cima mesmo. Que maravilha. Tá? Olha só, o Gerson comentou aqui que não estava assistindo. Gerson, que é um grande, sempre acompanhando o programa. E Gerson, fique sabendo que agora o Krav Maga está mais perto, está chegando mais perto de... Ele é morador de Cachoeirinha ou de Porto Alegre? De Canoas. Canoas. Também, eu acho que para o Gerson fica bom aí as duas partes. Canoas, eu não sei se... Nós temos um instrutor em São Leopoldo. Mas vamos aproveitar e vamos divulgar para esse pessoal. Como é que o pessoal quer fazer Krav Maga, quer saber quanto custa, como é que são as aulas, como é que faz? Telefones, contatos, e-mails, Instagram? Você sabe que para os mais velhos não é Instagram, né? Tem que ser telefone ou e-mail. Eu sou um que não sou muito de Instagram, não. Meu telefone é 997325345. Repete de novo. 99732-5345. Tá. E um e-mail, Instagram, alguma coisa? Tem o Instagram, KMC. Não, KMC... Eu te mando depois Não, agora o pessoal ali. O pessoal quer saber ali como é que ele pode ir procurando ali. Só lembrando aqui o nosso amigo André Gomes, tá, André? De dar um alô ali naquele WhatsApp. Vou repetir de novo para ti, tá? 98484-3860 para você levar o seu voucher. E se puder dar um oi para nós aí, né? Fala de onde é que você de onde está participando aí, pra gente poder te enviar. Se é quem eu penso, de Porto Alegre. O André Gomes, maravilha. O André, tu vai adorar. Aqui a nossa cidade de Cachoeirinha, aqui, rapaz, a nossa gastronomia aqui é maravilhosa. O nosso Instagram é Krav Maga _KMC. Krav Maga KMC. KMC. Isso. Maravilha. E diz uma coisa, como nós estávamos falando para a condição física, né? Qualquer arte marcial a gente tem que ter uma condição. Por exemplo, eu cheguei até a faixa laranja de karatê, mas eu acho que eu aponho de qualquer um hoje, sem a técnica, eu não tenho mais o alongamento, porque é muito chute, soco, né? E defesa. A questão do... Existe um preparo físico nas aulas para Krav Maga? Existe, também? Mas, por exemplo, por mais, como eu digo sempre, por mais treinado que você seja, na rua não se dá chute alto, é chute baixo. Joelho, genital, canela. Chutes altos, giros, cinematográficos, é muito bonito no cinema. Na rua, não. Na rua é outra coisa. Na rua, como eu até tenho... Até porque na rua é Malokendo e Sujitsu. É o Maloquerê. Maloquerê que se diz. Eu conheci por Malokendo e também o Sujitsu, né? Que é golpe sujo. Exatamente, é golpe sujo. Que maravilha. Por isso, como eu disse anteriormente, na rua você morre nas mãos. Nas mãos de qualquer um. De né? qualquer um. Mas tu vê que interessante, o assunto é tão... O que não quer dizer que você não deva treinar uma arte marcial. Exatamente. Mas você tem que ter a consciência, e aí eu chamaria aí de defesa consciente, porque você tem que se orientar onde é que você está. Seja num ambiente fechado ou seja na rua. Sim. Você tem que saber onde é que você está.
A gente chama de OODA, orientação, observação, orientação, decisão e ação. Você tem que saber se orientar. Se orientar, avaliar o ambiente, né? O ambiente. Até porque a gente ouve muito isso em casos de assalto, por exemplo. Quando eu vi, o assaltante surgiu na minha frente. Ninguém se materializa na frente da gente. Uhum. A gente já estava, está te observando. a pessoa estava distraída e, aliás, ele foi se aproximando. Eles se tornam especialistas, fazem uma espécie de leitura corporal. Exatamente. A gente vê. Sabe que uma vez lá no centro de Porto Alegre eu me vi obrigado a pegar uma moça, ela com fone de ouvido, em plena praça ali da República, com o celular assim, bem, para passar a dar um tapa. Aí eu bati no ombro dela, vagarosamente, assim, ela se assustou, assim, eu disse assim, moça, só vou te dar uma dica, né? Eu disse assim, olha, eu já fui repórter policial, eu disse assim, olha, do jeito que tu tá aqui, daqui a pouco passa um e passa a mão, eu disse, obrigado. Eu cansei de ver na rua da praia, o pessoal caminhando, o cara passa correndo, dá um tapa e sai correndo com o celular. Tu já fica tonto, nunca que tu vai pegar. Não, e aquela técnica da distração, que é uma técnica usada pelos mágicos até, né? Tu distrair de um lado e pegar do outro. Um empurra e o outro te oba. Eu, por exemplo, nas raras vezes em que eu caminho na rua da praia, que eu não sou muito adepto disso, celular no bolso, não atendo o celular, se tocar muito insistentemente, eu vou entrar numa loja, ficar de costa para a parede, de frente, ficar num canto, e aí eu vou atender olhando todo mundo que está na minha frente. Olha que loucura, tio. Mas atender caminhando na rua um celular, em plena rua da praia de Porto Alegre, é muita bobeira. É muita bobeira. Bom, sabe que no início do programa que eu olhei aqui, mas ninguém está comentando. Uma vez o diretor me comentou, gente, quando o assunto tem interesse, as pessoas ficam vidradas. Nós estávamos com uma audiência excelente. Agora o pessoal começou a comentar, mas estamos chegando, viu como o tempo voa? Quase ao final do programa. Então eu vou pedir para você, daqui a pouco eu vou agradecer os nossos patrocinadores aqui também, mas eu vou pedir para você fazer as tuas considerações finais. Vou te dar 3 minutos, é um bom tempo. Agradecimentos, né? E já revela, já convida o pessoal que logo nós vamos ter aí, nós já temos o mestre Sansão, que é um excelente, é um dos melhores, talvez, do Rio Grande do Sul aqui, né? Talvez o melhor. Sim, ganhou agora o 3º lugar na China. O 3º lugar na China, entre 7 mil atletas. A Record teve aqui hoje fazendo matéria sobre isso até. E agora vamos ter o Krav Maga aqui também, que maravilha. Então, tem 3 minutos para fazer suas considerações finais e agradecimentos, olhando para aquela câmera ali. Bom, que bom. Estou olhando aqui. Bom, pessoal, obrigado pela audiência, né? Nós provavelmente estaremos aqui em Cachoeirinha ministrando aulas de Krav Maga. Pratiquem qualquer arte marcial, mas especificamente, se puderem, o Krav Maga, porque o diferencial do Krav Maga é que ele prepara você para situações de rua, que infelizmente a maioria das artes marciais não o fazem, não preparam. No Krav Maga vocês têm toda uma regra de condutas, de prevenção, de como você se proteger quando você caminha, de como você não só proteger a você, como também os seus familiares. No Krav Maga você pode ter a tranquilidade de sair do carro, entrar no carro, desde que você observe as regras de conduta. Não adianta você chegar no seu carro e não olhar em volta. Aí você foi surpreendido. Aí você tem 2 chances. Ou você consegue reagir, ou então você entrega tudo. O ideal, inclusive, é você entregar tudo. Porque, em geral, eu tenho seguro do meu carro. Quer levar meu carro? Pode levar. Eu só admito uma reação se eu tiver certeza que eu vou ser morto. Então, já que eu vou ser morto, eu vou tentar reagir. Se eu vou sobreviver ou não, vai depender, como eu disse antes, do momento adequado, da técnica que eu for usar. Se eu conseguir o momento adequado e a técnica correta, eu vou sobreviver. Se eu reagir no momento errado, eu vou ser enterrado. Simples assim. Então, nós estávamos falando, inclusive, com relação a Maria da Penha. Com relação a Maria da Penha, com relação a mulheres que sofrem agressões, né? Que a Maria da Penha não é só agressão física, existe agressão psicológica, a agressão sexual, a agressão patrimonial, mas principalmente a agressão física. Claro que, além de todos os componentes que você tem que procurar uma terapia, procurar um serviço de assistência, enfim. Mas se você puder fazer uma defesa pessoal, faça, porque isso vai definir a sua sobrevivência.
Eu repito, se numa situação de violência doméstica você for agredida por o seu companheiro, que é muito mais forte, enfim, ou lhe embretou num canto, você só tem duas possibilidades. Ou você consegue correr ou você consegue se defender. Se não conseguir fazer nenhuma das duas, você pode morrer ou ser muito machucado. E isso vai lhe trazer traumas. Então, pratique o Krav Maga. Nós estamos na Rua Padre Tomé 200, como eu já disse antes. Repete o telefone. 997325345. É no Grêmio 7 de Setembro, que é em frente ao Tribunal de Contas, ali na área dos quartéis, no gasômetro. Também aos sábados, das 13 às 14h30, na Cristóvão Colombo 986, se eu não me engano. E agora estamos em tratativas aqui para virmos a Cachoeirinha, ainda não temos o horário definitivo. Maravilha, será muito Mas pratiquem Krav Maga ou qualquer outra arte marcial, principalmente vocês, mulheres, porque isso, a mulher que pisa num tatame, ela se empodera. Sim, com certeza. Ela tem mais autoconfiança. E é uma condição de que ela consiga não ser agredida, se impor, né? E defender não só a ela, como a sua prole, seus amigos, seus pais, enfim. Então, aumentando suas chances. Aumentando as suas chances de sobrevivência. Maravilha. Professor, eu quero te chamar de mestre, né, professor? Não, mestre eu não sou, instrutor. Instrutor. Hamilton, eu quero te agradecer pela presença, foi muito bacana a tua entrevista. Obrigado, eu agradeço. Né? Espero estar de volta aqui, com certeza, quando vocês vierem para cá. Com esse, que eu sei que é muito interessante, eu sei que tem um projeto que tu não quer falar agora. Não, agora não. Mas vai vir com um projeto muito... prematuro ainda. É prematuro, mas vai vir com um projeto muito bacana aí, gente. Ele vai estar de volta aqui no Conexão, nós vamos divulgar isso aí. Gente, eu vou agradecer os meus patrocinadores e parceiros. E antes eu quero mandar um abraço especial aqui do Lajeado. Parece que o número 15 me persegue, sabe? Eu tinha um outro local que eu trabalhava, tinha um endereço, era 115. Aqui é 115. Tá? Perfeito. E daqui eu vou passar do Best Beer. Gente, Best Beer é um pubzinho tão aconchegante aqui do ladinho, que tem uma cerveja artesanal maravilhosa. Eu trouxe aqui o Elvis Cover, o Johnny Grace, que é o melhor do Brasil, um dos melhores da América Latina. O cara de Gramado conhece cerveja artesanal, né? Ele disse que é maravilhosa aqui, ó. Então vou dar a dica para vocês. Número 15 na Lídia Batista Soares, Best Beer. Eu saio daqui, eu sempre vou tomar um shopping. Aliás, como é que eu tô avisando? Eu não faço Krav Maga, mas vou estar acompanhado. Tá, gente? Então, Best Beer, fica a dica pra vocês, que é um pubzinho bem agradável. Lugar, sim, ó, bacana pra você levar a família, bater um bom papo com o amigo, um lugarzinho bem aconchegante mesmo. Mas vamos aqui aos nossos patrocinadores oficiais. Primeiro aqui é a Cia do Sabor. Gente, uma overdose de sabor. Querido, eu já levei aqui personalidades como o economista Rubens Bender. Tu acha que tem pizza boa em Porto Alegre? A melhor pizza do Rio Grande do Sul está em Cachoeirinha. Você vai conhecer ainda a Cia do Sabor. É maravilhosa, é uma overdose de sabor. Tiara Turismo. Gente, mais de 40 anos aí levando o pessoal para... E tá levando até hoje, cheia de gás, hein? Tiara maravilhosa. Confraria das Carnes, gente, só carne selecionada ali na Praça da Juventude. Rei do Churrasquinho, o melhor churrasquinho da cidade, aí que patrocina esse voucher para você toda semana. Restaurante Vida Natural, é Vida Natural, mas tem carne lá também. Rua Chapador por 78. Protec Face, proteção respiratória. Diluide faz tudo ali, gente. Brinde, faz adesivo, faz arte digital, ele é bem legal. Tá, Diluide, vocês veem o contato é na nossa tela. Moto Show, um show de moto. Gastronomia Ares, qualidade em tudo. Almoço, janta, comida de primeira lá. Carolina Bueno, uma das melhores podólogas do Rio Grande do Sul. Já esteve no Conexão, gente de Porto Alegre, tudo que é lugar para ir a Novo Hamburgo, atrás da Carolina Bueno, que é uma das melhores do Rio Grande do Sul. Supermercados Borges, Sinta-se em Família. Teva Moda Masculina, que veste esse apresentador. Não precisa sair de Cachoeirinha para se vestir com elegância e qualidade. Teva Cachoeirinha, A1 Multimarcas, a maior e melhor revenda de carros aqui de Cachoeirinha. Gente, procedência é tudo. Você compra o carro lá com garantia. Imagina comprar um carro e ter problema, né? Então lá na A1 Multimarcas tem garantia e procedência. Restaurantes Coletivos Comersul, RGS Engenharia, uma das maiores do Rio Grande do Sul. 60 Festas e Eventos, meu amigo Ronaldo, grande beijo aí. Bioclin Cachoeirinha, que mais? E os parlamentares que apoiam esse programa também, Deoclésio Melo, delegado João Paulo, Nelson Martini e o vereador Zeca. Pessoal, beijo para todos. Lembrando que
Na próxima segunda-feira, dia 30, estará aqui conosco, teve de adiar por um probleminha, Vicente Pires, ex-prefeito de Cachoeirinha. Vai ser uma super entrevista no próximo dia 30, segunda-feira. Beijo a todos, fiquem com Deus, valeu!